Sejam bem-vindos. Está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje a nossa parada é em Araponga. E para contar um pouquinho dessa história, convidamos aqui o Geraldo Assis. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Eu que agradeço, Rodrigo, a 4Ls, o Eduardo, por estar aqui hoje presente para falar da minha cidade natal. Pessoal, você que está assistindo a gente aí e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Geraldo, vamos lá então. Fala pra gente, quem é o Geraldo? Geraldo Assis, ou seja, eu sou maestro, escritor, compositor, historiador, casado com a Maria dos Anjos Freitas Assis. Tenho 2 filhos, Rafael de Freitas Assis, hoje mora em Americana, formado em engenharia mecânica. A minha filha Thaisa de Freitas, formada em direito, inclusive trabalha em Viçosa no cartório de registro. Esse é o Geraldo Assis. Ô Geraldo, vamos lá então, Geraldo. Quando que ocorreu o surgimento de Araponga, que antigamente era denominada Arrepiados? Isso, Rodrigo. Rodrigo, foi a partir de 1693, quando um bandeirante paulistano, Antônio Rodrigues de Arzão, descobridor de ouro das Minas Gerais, esteve na nascente do rio Castra, que tem afluentes com o Ribeirão Félix, que corta a cidade de Araponga, e o Ribeirão do Estouro, que desava no Rio Santana para compor o rio Castra. Ô Geraldo, durante a Corrida do Ouro, a Arrepiados recebeu a Sesmaria? Sim. Eu vou citar 3 nomes, aliás, são 2 nomes. Porque, na verdade, se eu for citar todos, são mais de 400 Sesmaria distribuídas na Serra dos Arrepiados. Eu vou citar o José da Fonseca Marinho, que recebeu sua primeira Sesmaria em 1766. E a segunda Sesmaria, 41 anos após, em 1807. A outra senhora, Joana Fernandes de Carvalho, também ganhou a Sesmaria de terra em 1769, no Ribeirão Félix, que desava no Rio Santana para compor o rio Castra. Eu estava lendo, Geraldo, a respeito de um testamento, e eu queria saber se isso é verdade mesmo. A filha do patriarca José da Fonseca Marinho, é Marinho, não é isso? José da Fonseca Marinho. Que está lacrado lá em 1802 em cartório. Existe isso mesmo? Sim, e isso é fato real. Eu vou te contar um pouquinho da história. Foi o seguinte, ela declarou no cartório: eu sou natural e batizado na freguesia de São José da Barra Longa, filha legítima de José da Fonseca Marinho e de Josefa Ribeira da Silva, ambos falecidos. Declaro que sou casada com Miguel Gonçalves Mole, de cujo patrimônio não tivemos filho, nem ascendente, nem descendentes, que possam herdar meus bens. Declaro que instituo o meu universal herdeiro e testamenteiro, primeiro, o meu marido Miguel Gonçalves Mole, segundo, o meu irmão capitão José da Fonseca Marinho, e terceiro, meu irmão mais novo, também denominado José da Fonseca Marinho. Olha que coincidência. O patriarca, chamado José da Fonseca Marinho, teve 2 filhos, colocou o mesmo nome, José da Fonseca Marinho. Interessante, né? Sim. Quem é que foi o João do Monte da Fonseca? Para falar do João do Monte da Fonseca, primeiro eu tenho que citar o nome de Zélia de Oliveira, lá da cidade de Alegre. Ela encontrou o diário, o manuscrito do João do Monte. O João do Monte, ele é filho do já citado José da Fonseca Marinho, militar,
comandante da 2ª Divisão do Rio Doce. Abriu estradas nas capitanias do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Ele fundou diversos presídios, ou seja, quartéis, ao longo do Rio Doce e de seus afluentes. Com a descoberta da Serra dos Arrepiados, ele foi o contratador de ouro. Em 1808, ele recebeu uma trasta de sesmaria de 6 léguas quadradas, ou seja, 36 quilômetros quadrados de terras, onde construiu a Fazenda da Fundaça, cujo nome deu origem à rua de Araponga, da cidade de Araponga. Essas terras foram anexadas à do seu pai, que ele ganhou de herança do pai dele, lá no Morro dos Tratas Altas. Esse foi o José da Fonseca Marinho. E mais na frente ainda vai citar mais um pouco sobre ele. E quando ele construiu a fazenda, ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele, para não citar a escravatura na época, construíram túneis. Inclusive, esses túneis ainda existem em Araponga, tem aproximadamente 6 a 7 túneis. Ele era também o aurífero, né? E estava à procura de ouro. Geraldo, é verdade que o padre Manuel Inácio, que ele residia em Santa Rita do Turvo, ele ganhou sesmaria em Arrepiados e simplesmente deixou de lado? Olha, o padre Manuel Inácio recebeu-se uma sesmaria. Essa sesmaria ele recebeu ela em 1818. Mas o padre já era rico, era fazendeiro forte. E já contava também com seus 70 anos de idade. E um ano depois que ele recebeu, ele chegou a tomar posse das terras, mas veio a falecer em 1819 e não chegou a explorar as suas terras. Araponga, ele possui um distrito com o nome de São Bento. Qual que é o significativo desse nome? Por que São Bento? Olha só, Rodrigo, a origem do nome São Bento surgiu através do João Fernandes de Lana, que inclusive era casado com a irmã do João do Monte da Fonseca. Ele relatou, em 1811, ele era capitão de ordenanças no distrito de São Lourenço de Arrepiados, nome primitivo da localidade que mais tarde receberia o nome de São Bento, mas antes chamava São Lourenço de Arrepiados. Arrepiados, hoje Araponga. E hoje é conhecido como Estevão de Araújo. E o João Fernandes de Lanas, é interessante também, que ele era bisavô do Janis Fernandes Lana, que era um francês aurífero. Inclusive, em Mariana e Ouro Preto tem muito trabalho de ouro que ele fez. Ele era artista aurífero. Ô, Geraldo, recentemente agora eu fiz um podcast contando a história de Canaã. E eu ia até fazer essa pergunta para o José Antônio, que foi o nosso convidado, eu deixei para fazer para você. Nossa região sempre teve índios. Araponga não foi diferente. Eu queria saber quais eram as etnias indígenas que existiam ali. Ô, Rodrigo, para mim falar sobre os índios, eu tenho que voltar nos referimentos, nos registros que foi encontrado. No 2º ofício de Ouro Preto, esse mesmo capitão que eu citei antes, João Fernandes de Lana, ele relatou o seguinte: os seus feitos contra os índios Botocudo, para defender a população de Arrepiados. Então, nós temos Botocudo. O Dom Rodrigo José de Menezes também relatou que, em setembro de 1780, a perseguição dos índios botocudos. 2 opiniões sobre os botocudos. Aí tem o mapa dos aldeamentos indígenas, que foi feito mais ou menos em 1828, e relata algumas aldeias puris. Entre elas aparece a Serra dos Arrepiados. Então, por isso também era uma aldeia indígena.
Já tem outro historiador, que é o Paulo Pereira dos Reis, no seu livro, contém os botocudos, os puris, poroados e os poropós, que vai até o Rio Pomba. Então, da região da Serra dos Arrepiados até Rio Pomba, essas são as nações indígenas que habitavam a região. Você citou os índios puris. O que aconteceram com eles que desapareceram da Serra dos Arrepiados? Olha, em 1811, foi narrado por Freires, um historiador, que os portugueses que habitavam Minas Gerais fizeram uma manobra ardilosa para civilizar os índios puris. Eles prometeram, com promessa de dar ferramentas, armas, eles conseguiram atrair 2.000 índios puris até Vila Rica. Quando chegou lá, o que eles fizeram? Amarraram eles e dividiram entre os portugueses. E, na verdade, eles levaram os índios para trabalhar, não naturalmente como escravos, mas eles cometeram um erro de separar pai com a esposa, filho com o pai, separaram a família. Isso foi um erro que eles cometeram. Aí, com isso, vários puris foram para diversas regiões de Minas Gerais. Ô, Geraldo, ainda existe índios puris na região de Araponga? Olha, na região de Estouros, sim. Não em aldeia propriamente dita, mas em diversas regiões lá, ainda tem descendente dos puris, mas eles ainda não se assumiram a sua própria identidade. Deixa eu entrar num assunto agora que eu gosto muito. A paróquia de Araponga, ela é uma das mais antigas de Minas. Você sabe me dizer quando que ela foi fundada? Sim, ela foi fundada em 9 de 11 de 1826, através de um alvará imperial redigido pelo próprio imperador constitucional que residia no Rio de Janeiro, atendendo ao requerimento dos moradores de Arrepiados. Então, ele levou a capela de São Miguel e Alma dos Arrepiados. São Miguel, porque era o padroeiro, e Alma dos Arrepiados eram os índios que habitavam a região. Aí foi desmembrado, que a paróquia pertencia ao Senhor Bom Jesus da cidade de Furtim, sendo, né, nessa época, o primeiro padre, depois que se formou paróquia, o padre Joaquim José de Godói Torres. Foi o primeiro pároco da paróquia depois que dividiu. Ô, Geraldo, em 1870, o então governador de Minas, Dom Rodrigo José de Menezes, ele enviou tropas em busca de ouro. Por quê? Ora, quando o Dom Rodrigo assumiu o governo, a situação da capitania de Minas Gerais estava deplorável. A extração do ouro já havia caído a nível bastante baixo, em torno de 5 toneladas ano. Então, ele enviou tropas à Serra dos Arrepiados, sob a chefia do padre Manuel Luiz Branco, grande conhecedor do sertão de Minas, e para acompanhar o religioso, outro experiente sertanista, o capitão João Pereira Muniz. As tropas subiram a Serra do Brigadeiro até alcançar o Ribeirão Félix, onde encontrou ouro em boa conta. A segunda expedição aconteceu um ano depois, em 1781, uma outra expedição veio para a Serra dos Arrepiados, acompanhado do próprio governador, Dom Rodrigo de Menezes, que saiu e veio para a região da Serra dos Arrepiados. Quando ele veio, ele tinha pedido de 400 sesmarias e foram distribuídas 400 sesmarias na região, tanto faz da Serra dos Arrepiados, como outras regiões também. Então, ele estava junto. Inclusive, alguns historiadores até citam ele como fundador de várias outras cidades mineiras, tanto faz Araponga, Canaã, São Miguel, tudo por causa da viagem dele em 1781, quando ele esteve na região. Existem umas teorias alternativas sobre a fundação de Arrepiados. Que teorias são essas? Sim, tem 3 teorias. O governador Dom Rodrigo, por mandar abrir caminho, distribuir a sesmaria, incentivou a mineração
e historiadores consideram como fundador do Arraial dos Arrepiados. Não só do Arraial dos Arrepiados, como também de outras cidades vizinhas. Já outros historiadores sugerem o povoado primitivo com certeza de decorrer na segunda metade do século XVIII, foi quando a vinda do bandeirante José Rodrigues Azão. E a terceira hipótese, o Cuneo Trindade, em 1812, relata o seguinte: casou-se na capela de São Miguel e Alma dos Arrepiados, perante o capelão Manuel Gonçalves Fontes, o senhor Manuel Gomes de Castro com Maria Rosa de Oliveira, que era filha do Félix José Correia. E sugere, não seria Félix o fundador de Arrepiados? Sendo que em 1769, ou seja, 43 antes do casamento realizado em 1812, o nome do córrego Félix já havia aparecido. Então, eles citaram, será que não poderia ser o José Félix Correia, o fundador do Arraial? Essas são as três teorias. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente e ainda não se inscreveu lá no canal, corre lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. E peço também a vocês para ir lá na nossa página no Instagram e seguir 4Ls Filmes. Ô Geraldo, com a decadência do ouro, o que aconteceu com Arrepiados? Com o findado do ouro, muitas pessoas que vieram à procura de ouro foram embora. Mas surgiram homens de grandes cabedais, senhores de vasta extensão de terras e donos de inumerosas escravaturas nas fazendas arredores de Arrepiados. Então, eles começaram, como não tinha mais ouro, começaram a plantar roça, milho, feijão, cana-de-açúcar, e assim foram expandindo. Ô Geraldo, eu te fiz uma pergunta lá atrás que eu falei que eu gosto, quando eu entro nesse assunto, a respeito da paróquia. Só que agora eu quero saber da igreja. Quando que foi construída a primeira igreja? Rodrigo, a primeira igreja ela foi construída em 1809 pelo padre Bernardino José da Silva. Então foi celebrada a primeira missa por Dom Frei Manuel da Cruz. E aonde foi construída a igreja, antes era o cemitério. Mas mesmo assim, depois que foi construído, o assoalho era de madeira. Então, quando morria uma pessoa do município, eles tiravam o assoalho, fazia lá a cova, enterrava, depois tampava novamente o assoalho e continuava sendo uma igreja. Inclusive, quando ela caiu em 1978, em 79, devido ao período de chuva, teve de varrer o chão. Quando começaram a fazer os alicerces, a sapata, muitas ossadas foram encontradas. Inclusive, eu mesmo encontrei lá no cartório, na certidão de óbitos, da família Jacovini, que foi enterrado lá, Ângela Pasquarelli, que foi enterrada lá, que foi casada com Ângelo Jacovini. Inclusive, na época, o Sodeni Macedo juntou uns caixotes lá para arrecadar aqueles ossos e levar para o cemitério hoje e fazer o aterro deles. Em 1832, Arrepiados foi elevado à freguesia. Nesse privilégio, quando foi realmente criado o distrito? A criação do distrito aconteceu através da lei de número 821, de 9 de julho de 1857, 25 anos após Araponga desmembrar da freguesia do Senhor Bom Jesus, em 1926. E o cartório? Quando que o cartório começou a funcionar? Rodrigo, isso aí é até interessante, porque o cartório em Araponga começou a funcionar em 1833, no período colonial. Então, Arrepiados, por ser uma cidade, na época denominada Zona Aurífera, como Ouro Preto, Mariana e outras cidades mineiras, teve esse privilégio. Já no Brasil, olha para você ver, no Brasil foi expandir
55 anos depois, lá pelo ano de 1888, que expandiu os cartórios no Brasil. E quando que Araponga passou a pertencer a Viçosa e Ervália? Em julho de 1886, através da Lei 3.387, passou a pertencer à cidade de Viçosa. Então, como a denominação era São Miguel e Alma dos Arrepiados, aí a denominação foi reduzida para simplesmente São Miguel do Araponga. E 52 anos após, passou a pertencer à cidade de Ervália em 17 de 12 de 1938, através da Lei 148. Então, a denominação reduziu, tirando o São Miguel do Araponga e ficando simplesmente Araponga. E em que ano que ela foi elevada à categoria de cidade? Foi em 30 de dezembro de 1962, através da Lei de 2.764. Eu acho até interessante, esse deveria ser o dia que os araponguenses deveriam estar comemorando o aniversário da cidade, e não o dia 1º de março de 62. Quem é que foi o primeiro intendente e o primeiro prefeito? O primeiro intendente, o senhor João Pereira Rugel, foi nomeado em 1 de março de 63. É nessa data que o pessoal comemora o aniversário da cidade. Sim, ela foi elevada 30 de dezembro, até que fosse realizada a primeira eleição. E isso aconteceu 3 meses após, em 30 de junho de 1963, sendo eleito o senhor Manuel Romualdo de Lima, primeiro prefeito, e o primeiro presidente da Câmara foi o João Catarina de Miranda. Ô, Geraldo, é sabido que a nossa região aqui teve muita imigração. E com certeza Araponga não foi diferente. Quais imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento lá de Araponga? Os imigrantes contribuíram muito. Além dos imigrantes portugueses, nós temos, não tem como falar de toda a família, mas vou citar algumas famílias aqui. Tem a família Macedo, tem os imigrantes franceses, que eu preciso de citar, que é da família Bittencourt. O interessante, Araponga, em 1858, tinha Casa das Audiências. O que é uma Casa das Audiências? É um pequeno fórum. Tem o senhor Januário Bittencourt, era o juiz de paz na época, que resolvia todas as pendências do município. Por exemplo, se uma pessoa comprou do outro, não pagou, vai na Casa das Audiências para resolver. Quando o réu não poderia ir, eles mandavam uma procuração e uma outra pessoa, mas dificilmente sair lá das casas da audiência sem ser condenado. Temos que falar também dos alemão, que é a família Rugel. Inclusive, quando eu citei o primeiro intendente, João Pereira Rugel, era o descendente de alemão. Além de ele ser político, era dentista na cidade. Depois nós temos a família de Turco, não poderia deixar de falar no Felipe Balucci. Felipe Balucci foi um cara que ele era bernardista, político, muito político, tinha a sua loja lá. Temos também a família italiana, que é a família Fantuzzi. Temos a família Jacovini, inclusive no ano de 1892, o João Jacovini, que é italiano legítimo, foi vereador distrital aqui em Viçosa, representando o município de Araponga. Tem a família Miranda, por lado do senhor Mirto, que é o capitão José Pinto de Miranda, inclusive foi até candidato a senador no período. E tem a família Macedo, eu disse, eu não vou citar todas as famílias, até um de respeito, tem várias famílias que contribuíram, mas são muitas, não tem como jeito de eu falar de todas elas, né? Na área da cultura, em Araponga, quais são as tradições que ainda estão preservadas? No estouro, no município lá, Trombadanta, tem a folia lá folia de São Sebastião,
Temos também a Folia dos Reis na comunidade do Boné. Temos as festas religiosas, festa cívica. Temos também a banda, a corporação musical, que vem desempenhando seu papel desde sua fundação em 1881. Esse ano ela completou 142 anos de existência, fundada pelo justamente o italiano João Giacovini. Mesmo sem fins lucrativos, ainda persiste e resiste a tantos erros e desafios para sua própria sobrevivência e permanência cultural. Eu posso falar um pouquinho da banda pelo seguinte: quando eu assumi a banda em 2003, eu tive que fazer um levantamento histórico. Quando eu voltei ao passado, a fazer esse levantamento, através de registro que eu encontrei no acervo da banda, inclusive, hoje eu ainda faço a digitalização das partituras do século XIX, que encontra em nosso acervo, mas quando eu assumi, eu estive lá na pensão, e esse acervo estava num galinheiro, em 3 sacos de linhagem, úmido. Algumas partituras já estavam sendo roídas pelo rato. Aí levei para minha casa, fui separando. Hoje já estou com... Isso foi em 97. Eu assumi com a banda em 2003, nós estamos em 2023, já há bastante tempo que eu venho fazendo digitalização de todas essas partituras. Uma coisa interessante que nós fizemos, eu vou falar um pouco da família Giacovini, porque eu fiz um trabalho há pouco tempo no levantamento da família Giacovini. Nós fizemos um encontro da família, e nesse encontro eu tive o prazer, e todos os Giacovini lá também teve o prazer, o fundo musical foi uma partitura que eu consegui atualizar elas, trazê-la através de um programa de computador. E o fundo musical foi do compositor João Giacovini, que veio da Itália em 1890. E é uma coisa surpreendente que hoje você pode ouvir ela, tanto faz no celular, no computador, você trazer à tona uma partitura lá do século XIX. São poucos maestros, talvez, não sei, pelo menos eu faço, não sei se outros maestros conseguem fazer isso, mas eu não deixo perder nenhum fragmento de partitura. Enquanto eu puder recuperar, eu tenho certeza que não vai levar mais algum tempo para mim terminar, mas o meu trabalho ainda continua. Geraldo, durante a Revolução de 32, Araponga ela foi atacada. Você sabe me falar o porquê? Sim. Naquela época, Araponga ainda pertencia à cidade de Viçosa. E a força do governo acreditava que existia uma numerosa força militar composta de 3.000 homens muito bem armados. A outra hipótese é que eles acreditavam que Arthur Bernardes estaria escondido lá em Araponga. Mas, na realidade, ele estava escondido na fazenda Luzia, no município de Viçosa, até onde foi preso. E tem uma outra hipótese também, isso aí até o Jornal do Rio de Janeiro anunciava, que em Araponga tinha uma força militar que estava sendo preparada para atacar o governo de Getúlio. Mas tudo isso não passou de boatos. Agora, durante a Revolução, ela foi atacada em 15 de setembro de 1932, foi um fato que não poderia ter acontecido. Porque, primeiro, Araponga pertencia a Viçosa. Desde 1886 até 1932, foram 46 anos. E, na verdade, parece que foi até um plano elaborado por Arthur Bernardes, e isso trouxe muito desconforto para a cidade, muito prejuízo para a cidade. Mas, enfim, aconteceu. Não tem como evitar, né? E quais foram as tropas que vieram atacar aqui? E quem que foi o comandante responsável pela defesa? No dia da invasão, foi dia 15 de setembro, vieram tropas de Tatavazes, Muriaé, Tarambola. Nesse dia do cerco de Araponga, e entraram em combate com alguns soldados
não vou dizer soldado propriamente dito, mas voluntários, né, a defender a cidade. Da trincheira, no alto do cruzeiro, eles depararam com Antônio Lana e o Antônio do Carmo, que estavam numa trincheira. Mas quando os dois avistaram as tropas, que eram muitos soldados, eles não tinham o que fazer, a não ser correr. Foi o que eles fizeram. Inclusive, o soldado atirou neles, um tiro até acertou na carabina do seu Antônio do Carmo. A sorte dele, que se acerta ele estava morto também. E do outro lado, eles depararam com o valente sargento João Pedro Cobra, que lutou com um soldado até a sua morte. Não só ele, outros soldados também vieram a falecer. Logo após a invasão dos soldados, eles prenderam 21 pessoas e outros voluntários. Logo após a invasão também, estava o chefe político do Arthur Bernardes, que era o turco, que eu comecei a falar lá atrás, o Felipe Balotti. Inclusive, ele tinha uma loja, a loja dele foi toda saqueada. Na época, ele vendia tecido, todos os tecidos dele foram furados com tiro de metralhadora, e isso aborreceu ele muito. Ele foi preso também, os presos foram amarrados, levados a pé até a cidade de Muriaé, a pé, todos amarrados, acorrentados. De Muriaé, eles foram para o Rio de Janeiro, de trem. Lá eles ficaram presos e uns dias depois foram soltos no Rio de Janeiro, sem conhecer nada. A sorte deles da mulher do Arthur Bernardes, morava no Rio, que conseguiu comprar a passagem de trem para eles virem embora até Juiz de Fora. De Juiz de Fora, eles vieram até Itajuri. Itajuri, eles vieram a pé até a cidade de Canaã. Quando chegou em Canaã, alguns conterrâneos levaram animais, a própria cidade de Canaã arrumou também animais para eles terminarem de chegar até a sua residência. Então, foi muito transtorno que trouxe para a cidade. Muitas casas foram saqueadas, inclusive também tem a tropa do Pedro Vitor, da cidade de Pedra Bonita. Ele não chegou a atacar, mas chegou a Araponga, não é tropas, vou dizer, propriamente de soldados. Na época ele falava jagunço, né? Era um fazendeiro forte, tinha muito jagunço. E também vieram de Belo Horizonte, inclusive em 2003 foi feito um documentário, O Canto da Araponga, por Carabine Filmes, e tem um soldado que participou da invasão. Tem uma narração dele, se quiser, depois eu posso até enviar para você, eu tenho lá salvo lá no meu computador, sobre esse documentário. Quero sim. Vamos sair um pouquinho desse assunto, vamos um pouquinho para educação. Quando que surgiram as primeiras escolas lá em Araponga? As primeiras escolas surgiu em 1930, através das professoras Dona Maria Alves dos Prazeres, Maria da Penha Jacovini, Tereza Jacovini, que era casada na época com o Sr. Carmelo Jacovini, e lecionava nas suas próprias residências. Não tinha um grupo escolar específico, elas davam aula nas suas residências. Até a terceira série primária e turmas multisseriadas só aconteceu em 1958, onde funcionou a primeira classe distrital mista, quando Araponga ainda pertencia à cidade de Arvalho. Em 1969, foi construído o primeiro grupo escolar denominado Escola Estadual Cônio José Hermelino de Souza, que existe até hoje ainda. Esse foi o primeiro grupo escolar. E na área da saúde, quando que começou a funcionar o primeiro posto? O primeiro posto de saúde ele começou a funcionar em 1970, quando o prefeito Antônio Lélio de Faria ele fez uma doação de uma casa onde funcionou a Fundação Cônego José Hermelindo de Souza. O mais interessante é que o atendimento no posto só funcionava aos domingos, era uma vez por semana, e só tinha um médico, era o Dr. Milton Faria, inclusive ele é da cidade aqui de Teixeiras, e atendia a população aos domingos, uma vez por semana. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente ainda não se inscreveu lá no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. E peço a vocês também para seguir a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes.
Ô, Geraldo, eu com uma curiosidade aqui. Qual que era a população de Araponga em 1890 e qual que é a população hoje atual, pelo último censo agora? O primeiro censo realizado em Araponga foi em 1890, que era lá no século XIX. Né? Voltamos atrás de novo, né? Araponga tinha 8.746 habitantes. Já o último censo realizado em 2022, Araponga está com 8.048, ou seja, a população diminuiu 698 habitantes a menos. Em comparação com o último censo, né? E o primeiro censo. Então, isso comprova o quê? O pessoal, a juventude, ela precisa sair para procurar emprego, ela precisa sair para estudar. Então, isso acontece muito numa cidade interior, porque uma cidade pequena igual Araponga não tem muito emprego a oferecer, então eles precisam sair. Então, vou te falar uma coisa, ó, a população da zona urbana e a zona rural. Antes tinha mais população na zona urbana, aliás, na zona rural, e menos na zona urbana. Hoje a população da zona urbana aumentou tanto e a zona rural, a população diminuiu. E isso tem trazido transtorno para os fazendeiros, agricultores, que precisa da mão de obra e, infelizmente, não está encontrando a mão de obra facilmente. Isso traz muito transtorno. Aí eles vêm para a cidade. Vindo para a cidade, como para uma cidade de 8.000 habitantes, oferecer tanto emprego, é muito difícil. Fica todos procurando emprego na própria prefeitura, que não tem como dar emprego para todo mundo. Agora, isso também depende muito do governo, de valorizar mais a agricultura, para segurar esse pessoal na zona rural. Ô, Geraldo, vamos falar um pouquinho de uma região muito bonita agora, Parque do Brigadeiro. Quando que foi criado o Parque do Brigadeiro e qual que é a sua localização? Olha, o parque foi criado em 27 de junho de 1996, através do decreto 38.319. A sua área era de 13.210 hectares. E o parque ele está situado na Zona da Mata, a sudoeste de Minas Gerais, a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Em 2005, foi elaborado o plano de manejo. Então, a área do parque ela aumentou, ela foi ampliada para 14.984 hectares. E quais que são os municípios que abrangem o parque? Nós temos Araponga, que é a maior parte do parque, 41% está situada dentro de Araponga. Temos Fervedouro, Miradouro, Ervália, Sericita, Muriaé, Pedra Bonita, Divino. Vamos entrar num assunto aqui agora que é o essencial, né? Cafés de Araponga. Por que Araponga ela é conhecida por ter os melhores cafés? Rodrigo, a gente falar um pouco da geologia e o clima tropical, que abrange todo o município. Tem também os cuidados, é lógico, os produtores precisam ter os cuidados necessários para fazer um bom café, com plantio, tratamento da lavoura, colheita, secagem. Produzir o café de qualidade depende também não só da geologia, que ajuda 80%, mas também tem um trabalho dos produtores. E isso é essencial para um café de qualidade. Fala aqui pra gente, como que a geografia e o clima da região influenciam na produção do café? Devido à topografia da região, por ser predominante montanhosa, sobre um prolongamento da Serra da Mantiqueira. E também as altitudes, que vão de 900 a 1.980 metros de altitude. E também o clima tropical, que já citei antes, e que é o ideal para a produção do café especial. O café gosta de altitude. Quanto mais alto, melhor. Vamos falar um pouquinho de eventos agora, cultura. Quais que são os principais eventos culturais e festivais que ocorreram em Araponga ao longo dos anos?
Olha, nós temos a festa do padroeiro São Miguel, que acontece todo 29 de setembro. Hoje nós temos o Festival do Café, realizado pela Prefeitura, e ultimamente também tem um desfile de 7 de setembro. Teve outras festas no passado, festa do Mês Maria, festa do Rosário, que hoje quase nem faz mais, festa de São Sebastião, e tem até a apresentação da Folia de Reis. Essas são as festas que Araponga tem. Tem alguma história ou alguma lenda que seja representativa que Sim. você pode contar para a gente aqui? Nós temos a história dos túneis que existe na série da Fazenda da Fundaça. E na época da extração de ouro, inclusive, esse túnel foi construído aproximadamente em 1808 pelos escravos, na propriedade do senhor João do Monte, que já citei sobre ele, na antiga Fazenda da Fundaça. Hoje, essa fazenda pertence a Raimundo Dimas Santana. Conta-se que um dos túneis desabou sobre o pessoal, soterrando-se, ainda muito antigo. Hoje ainda conta que havia um portão de ouro e à noite aparecia fantasma desse pessoal que morreu nesse acidente para assustarem em quem se aproximava dos túneis. Ainda reza o seguinte, que tinha até um portão de ouro nesses túneis, onde está guardado hoje, mas isso aí seja mais uma lenda mesmo, nada comprovado, não. Continuando ainda com eventos, teve algum marcante que impactou a comunidade de Araponga? Teve sim. Não tão recente. O que eu posso dizer é o seguinte, muitos prefeitos que já se passaram fizeram festas boas, não posso falar que fizeram festa, não. Todas foram boas, mas sempre tem uma que marcou. E a primeira festa realizada em 1989 pelo ex-prefeito, que já faleceu, Antônio Arnaldo Dias, ficou relembrada até hoje. Na época, ainda existia aquele circuito fechado de televisão, então ele fez em todas as ruas da cidade, tinha uma televisão, até televisão de aqueles tubos, que colocava no poste, todo mundo poderia assistir. Quem não poderia ir lá na praça assistir, tinha televisão para ele assistir na rua. Foi muito interessante. Então, essa ainda é relembrada até hoje. Não desfazendo de outras festas, que outros prefeitos já fizeram, igual o atual também faz. Essa ficou marcante ainda. Geraldo, agora falando um pouquinho da economia. Como que a economia de Araponga ela se diversificou além da produção do café? Bom, além da produção, que gera muitos empregos, diretos e indiretamente. Em Araponga temos também o comércio em geral, as escolas que geram emprego, a própria prefeitura que gera muitos empregos. Inclusive, a gente estava falando do café, eu até esqueci de um detalhe, que a Secretaria de Agricultura, todo ano agora está fazendo um evento dos festivais do melhor café da região, tipo um concurso, né? Na verdade, é um concurso. E isso é muito bom para os agricultores que valorizam o trabalho deles. E hoje, Araponga ela é considerada um dos melhores cafés do Brasil. Quase todo ano, sempre tem um lá de Araponga, da região de Araponga, e está lá apresentando seu café especial. Ô, Geraldo, como que Araponga hoje ela tem lidado com as questões ambientais, como preservação de áreas verdes e recursos naturais? Olha, através da conscientização da população, através de palestras, trabalhos voluntários, trabalhos apresentados das escolas, coletas seletivas de lixo, e tem de falar dos trabalhos voluntários, que tem ajudado muito. Hoje a população está mais consciente, até os próprios agricultores, que antes fazia queimada, desmatava muito, hoje quase não acontece. É lógico, aconteceu até uma queimada há pouco tempo agora, lá na Pedra do Cruzeiro. Infelizmente, eu não sei o que o agricultor arrumou lá, é lastimável, mas tirando disto, não acontece mais desmatamento, caça de animais silvestres, a preservação das nascentes, é muito importante preservar as águas, tem contribuído muito, bastante.
Hoje em Araponga tem algum festival, alguma celebração que para chamar mais pessoas de outras cidades? Sim, nós temos sim. Temos o Festival de Café, que atrai muitas pessoas de outras cidades, porque Araponga já atrai pelo melhor café, né? E muitos é curioso também para saber como é feito um café de especial. São montadas várias tendas especiais sobre isso. Depois também nós temos a festa do padroeiro da cidade, que é feita dia 29 de setembro. Isso já acontece desde 1826, que Araponga passou a pertencer, desmembrou da cidade de Fortim, da freguesia. Temos o pré-carnaval, que acontece também, que já se tornou tradicional. Além disso, também tem a cantata de Natal, que já é realizada umas 5 ou 6 vezes também, e atrai várias pessoas e outras igrejas evangélicas que participam também, juntamente com a banda. A banda faz uma orquestra, juntamente com essas igrejas, forma um coral e faz a cantata de Natal. Hoje, qual que é o papel das tradições religiosas na vida cotidiana dos habitantes de Araponga? Rodrigo, isso é muito importante, porque isso aí é uma reunião de famílias em momentos de oração, que acontece há várias gerações, principalmente aqueles grupos de reflexões. Hoje, lá nós temos lá Terço dos Homens, que junta lá dia de segunda-feira para rezar. Temos os Terços das Mulheres também. Isso envolve a vida social. E isso aí nós devemos muito à igreja. É através dela que consegue esse momento de oração e a reunião das famílias. E hoje, como que as inovações tecnológicas têm influenciado em Araponga? Bom, as inovações têm trazido inúmeras vantagens. Hoje, por exemplo, a facilidade de comunicação através do celular, WhatsApp, essas redes sociais ajudou muito. Melhoria na qualidade de vida, o aumento da produtividade, que antes, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, a gente usava a máquina de escrever, não tinha computador. Hoje a facilidade é muito, muito mesmo. Mas também tem um ponto negativo, que é o aumento da dependência digital, as informações falsas e a ameaça à privacidade dos indivíduos. E isso tem causado muitos transtornos. Por exemplo, eu dou aula de música. Tem aluno lá, às vezes eu já pedi, gente, durante as aulas, não quero saber de celular aqui dentro. Mas quando eu viro as costas, o aluno pega o celular, põe debaixo da perna, aí eu despisto mais ou menos, quando eu olho para ele, ele está lá olhando o celular. Então, aí já criou uma dependência, tanto faz, não só para redes sociais, jogos digitais. Então, isso é muito ruim. E outra coisa, depois da pandemia, os alunos caíram muito a produção, tanto faz de leitura, de atenção. Parece que eles ficaram muito tempo no celular e criaram essa dependência. E isso tem trazido transtorno, não só na aula de música, como nas escolas municipais. E isso, os pais deveriam ter mais uma atenção sobre isso. Geraldo, estamos chegando ao final desse nosso podcast. Você falou muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu te pergunto, hoje em Araponga, tem um museu, tem algum lugar que fica guardada a sua história? Ô, Rodrigo, seria até interessante, mas infelizmente não tem um museu. Mas eu vou citar, lá tem um museu, sim, é um museu, eu vou contar um pouco da história dele, do Cônego José Armelindo de Souza. Ele é da cidade de Jiquiri, ele nasceu lá no século XIX, ordenou-se sacerdote em 1900. Em 1915, ele foi transferido para Araponga. Ele construiu uma casa para ele, não é a casa paroquial, para ele. E, na época, ainda tem até o resultado, ele gastou 9 contos de réis. Na época, o dinheiro era réis. Só que, em 1918, eles transferiram ele para Santa Rita da Glória, em 1918.
Aí ele vendeu essa casa e foi embora. Mas em 1925 ele retornou, ele foi novamente transferido para a cidade de Araponga. Ele tornou a adquirir a casa, e hoje é a casa paroquial. Ele comprou ela novamente e pouco tempo depois ele doou a casa em escritura pública para a igreja de Araponga. Quando foi em 25 de julho de 1973, 25 de setembro, desculpa, ele faleceu. Aliás, 23 de setembro de 1970 ele faleceu. Então ele permaneceu lá por muitos anos. Era um senhor padre, um pároco muito respeitado. A Araponga, a região lá é enorme, são várias comunidades. Ele fazia esse trajeto tudo a lombos de animais. Na época não tinha veículo, só veículo tração animal, né? Aí, quando chegou no ano de 3 anos após a morte dele, um vereador, eu vou citar o nome dele, que já faleceu, Alfredo Viana, ele entrou com um projeto na Câmara para que o pessoal, os vereadores, aprovasse um feriado permanente. Seria o feriado de 23 de setembro, seria um feriado permanente. Todos os vereadores concordaram e aprovaram. Na época, o prefeito Antônio Leles de Faria, ele sancionou a lei, mas a lei nunca foi cumprida. Isto, há uns 2 anos atrás, eu fiz um ofício, eu, juntamente com Mário Henrique, o vereador, encaminhamos esse ofício para o prefeito, e o prefeito passou esse ofício para o advogado lá da prefeitura. Aí ele disse que o município só pode ter 4 feriados, que seria 25 de Natal, Corpus de Cristo, um da Semana Santa, mas faltou um ainda, né? Falei, por que não poderia incluir? Inclusive, outro dia eu pesquisei sobre isso. O município ele pode ter até 5 feriados municipal. Se a lei já foi sancionada pelo prefeito, só faltou fazer um decreto, e o feriado, por que não ser um feriado permanente? Um único que deu a sua vida pela população de Araponga. Inclusive, já tem relatos do padre, o intercessor, milagre feito, realizado por ele. Eu posso citar que eu tenho uma tia que mora lá em Ubar, em setembro agora, ela fez até um depoimento na igreja falando sobre esse milagre dela. Então, seria muito interessante esse feriado voltar, uma coisa que já foi sancionada pelo prefeito e o município ainda não cumpriu esse pedido desse vereador. Então, eu acharia que é uma falha do município. Não só dessa gestão, mas todas as gestões, desde 1973, nós estamos hoje em 2023, quantos anos tem, né? Uma lei sancionada e não aprovada, está engavetada lá até hoje. 50 anos. Isso aí. Geraldo, quero agradecer a sua presença e você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma coisa? Sim, André. Primeiramente, eu agradeço por você ter me convidado a vir aqui falar um pouco da história do meu município e aproveitando, quem quiser adquirir o livro, tudo que foi falado aqui está registrado no meu livro. Esse livro aqui, Conhecer Araponga. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo pelo telefone e eu enviarei, se for de outra cidade, eu enviarei o livro pelo correio. E aproveitando também, Rodrigo, eu vou deixar esse livro para você conhecer mais um pouquinho da história. Você pode, alguma dúvida se tiver aqui, está tudo registrado nesse livro, que foi editado em 2003, e essa é uma memória da minha cidade que eu passo para você como um presente meu. Geraldo, mas primeiro você vai ter que assinar ele para mim, né? Agradeço muito. Com certeza. Livro sempre é um bom presente.
Faça uma boa leitura, Rodrigo. Geraldo, muito obrigado. Aí, pessoal, ó, vocês que assistiram a gente até agora e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. E eu vou deixar o número do contato do Geraldo na descrição desse vídeo. Até o próximo episódio.